São 10h24. A Voz do Povo segue com você até o meio-dia e nós estamos recebendo aqui nos estúdios agora Bruno Maia, ele que é o diretor do Departamento de Agricultura Familiar da Prefeitura Municipal de Sorriso, da Secretaria de Agricultura Familiar também, e nós o convidamos para a gente conversar um pouquinho sobre esse tempo seco, né, que está afetando todo mundo e é uma preocupação crescente. As últimas notícias parece que arrochou ainda mais um pouco, né, Bruno? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, amigos. É a característica climática de Sorriso, né? Agora a gente está com altas temperaturas, acima de 38 graus durante o dia, e baixa umidade, abaixo de 20%, né? Prejudica tanto plantas, quanto animais, quanto o próprio ser humano, né? Quando a gente fala de agricultura, né, a gente conversa com os agricultores, a gente tem a questão nas hortaliças, principalmente as folhosas e as hortaliças terras, né? O período crítico para eles acaba sendo outro, não agora, né? É aquele período lá de fevereiro e março, né, que tem excedente hídrico, que tem mais ocorrência de pragas e doenças, né? Uhum. E nesse período aí as quantidades de hortas decresce bastante, né? Aí quando a gente fala com os agricultores, e agora? Agora tá bom porque tem menos água, tem menos doença, né? Só que isso vai até um certo ponto, né? Uhum. Agora diminui as doenças, diminui as pragas, porém o excesso de falta de umidade, excesso de calor, também provoca efeitos negativos nas plantas, né? Uhum. Principalmente em questões de polinização, né, e evapotranspiração, que vai aumentando demais o déficit hídrico das plantas. E se o produtor não tiver um sistema de irrigação muito bom, muito robusto, ele também vai ter perdas. Complicado. Então, vocês estão acompanhando isso tudo de perto aí com o pessoal? Sim. Ontem mesmo a gente deu um giro pelos agricultores familiares do município para conferir o estado das culturas que eles plantaram, né? Uhum. E, assim, aí vem outro aspecto também. Por exemplo, aqui acaba selecionando o produtor que tem capacidade de quantidade de água, né? Então, ele tem que ter um poço artesiano bom, ele tem que ter o sistema de irrigação bom, a bomba, a tubulação, os aspersores, né? Caso contrário, ele não consegue suprir a necessidade hídrica da planta e ele acaba sofrendo e perdendo. Então, acaba selecionando os produtores mais técnicos e mais capitalizados. E é o que temos aqui na maioria ou não? Como é que é a média geral desses produtores? Os produtores já estão assim meio que adaptados a essa situação, mas mesmo aí uns 40% a 50% acabam sofrendo, né? Agora, com o desembargo ambiental do assentamento Jonas Pinheiro, a gente tem a expectativa que os produtores tenham acesso ao Pronaf, né, e consigam comprar sistemas de irrigação melhores, né, com mais recursos, com mais capital. Uma coisa mais técnica, mais forte, mais potente para resolver nessa época do ano, né? Pelo período seco, né? Mas esse ano parece que está um pouco mais arrochada a coisa. A gente conversou essa semana com o Bombeiro, Defesa Civil aqui. Essa onda veio realmente forte e hoje as notícias, os alertas do próprio INMET, né, os institutos de meteorologia, são no sentido que a gente pode ter aí um clima de deserto na região. Sim, isso são efeitos das mudanças climáticas, né? O ano passado eu visitei a Embrapa Hortaliças, em Brasília, e eles estão trabalhando com a previsão de mudança climática, de elevação de 5 graus na temperatura média até 2030. Nossa! Então, assim, eles estão pesquisando variedades mais adaptadas, né, de plantas, híbridos também, né, para serem adaptados a altas temperaturas, porque a gente sabe que isso vai acontecer no futuro. Aqui, com 5 graus a mais dos 38 que a gente tem o hábito, isso vai para uns 42, 42 a 43 as máximas durante o dia. Nesse período do ano, geralmente. Nesse período do ano. No caso. Precisamos nos adaptar também. O ser humano precisa se adaptar. Agora, sim, isso provoca efeito nas plantas, nos animais, a questão de falta de água mesmo, para os animais consumirem, né? Doenças respiratórias também, por causa do excesso de pó e de fumaça, né? E também para o ser humano, porque o corpo humano, acima do ambiente de 37 graus, ele simplesmente assim, ele corre o risco de ter desidratação, né, insolação, muito rápido, exaustão, né, pelo calor, né? Então, assim, como é que a pessoa vai trabalhar, somente no campo aberto, quando envolve trabalho manual, de fato, né? Então, é bem complicada essa questão. Estão sendo orientados os nossos produtores rurais também, o pessoal do campo. O senhor disse que foi visitar pessoalmente. Tem pouca queimada, muita queimada? Como é que está para lá? Porque aqui na cidade a gente passou um nervosinho nesses dias agora. Esse ano a Secretaria, né, a Prefeitura fizeram um trabalho de prevenção muito efetivo, desde quando terminou o período chuvoso. Bem intenso, né? Falou assim, vamos fazer aceros, não pode fazer queimada, não queima o resto de folhas, né? Não...
por causa dessa prevenção, até hoje nós não tivemos um problema mais grave, né? Graças a Deus. Sempre estamos na vigilância, principalmente agora. Tem que ficar de olho atento, porque agora qualquer faísca pode virar um grande fogaréu, né, Bruno? Sim, exatamente. É bem perigoso. Não temos hoje ainda, no olhar de vocês, aí uma previsão desse quadro climático de dar uma alterada, de melhorar, de aliviar aqui? Olha, o sistema de previsão do tempo para os próximos 15 dias, que pode variar, não tem chuva prevista. 15 dias sem chuva. E tem uma chuva prevista para um outro sistema, só que aí com 30 dias, que é muito mais impreciso, que está dizendo que daqui a 30 dias, para o dia 2 de setembro, uma chuva. De outubro, então, 30 dias. 2 de outubro, desculpa. Mais um mês aí pela frente para a gente levar Então, suportando, digamos assim. Cuidado com as plantas, cuidado com os animais. Quem for trabalhar em campo aberto, se hidrate, se proteja do sol, dos horários mais quentes. Esse é o fundamental. Comecinho e final do dia, preferencialmente ao ar livre, né, Bruno? Exatamente. Mas isso cabe para nós uma reflexão do seguinte, né? Para o período seco, é importante a qualificação do produtor, para ele ter a produção, né, em quantidade, qualidade suficiente, né? O crédito rural é importante, principalmente para o produtor poder investir em tecnologia. Então, a gente precisa ir atrás disso. Esse é o nosso trabalho como Secretaria de Agricultura Familiar, né? E a gente precisa levar para os agricultores o conhecimento de que ele precisa de um sistema de irrigação efetivo, suficiente para o período seco, e ele precisa também do cultivo protegido para o período chuvoso. Então, ele precisa ter estufa, ele precisa ter uma maneira de que ele contorne os problemas que depois a chuva vai causar, né? Tudo isso demanda um investimento. Como é que está, em que pé está essa questão? A gente já sabe do desembargo e etc. Avançamos um pouco mais nesse sentido, Bruno? O nosso avanço agora é que a Secretaria está preparada para receber os agricultores para fazerem o seu CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que é uma exigência do sistema bancário, né? Precisa ir na Secretaria para fazer isso. Lá na Secretaria. Certo. Né? E os assentados, né, que tem alguma questão de regularização dos lotes, a gente também está fazendo isso lá pelo programa Titula Brasil, né? A gente tem uma atendente específica para regularizar documentos que estão pendentes, né? É claro que nem todas as situações a gente consegue resolver rápido, mas a gente dá andamento nelas. Precisa de um requerimento, a gente faz o requerimento e depois o INCRA julga para poder dar andamento nos papéis. Né? Mas a previsão, a expectativa é que para o ano que vem a gente mude um pouco melhor, para melhor essa realidade toda aí. É um trabalho que vai se vencendo. Então, a nossa orientação lá é a seguinte: cada produtor é um processo, cada processo vai ter um andamento, a gente não pode deixar esses processos parados, e à medida, aos poucos, todo mundo vai se regularizando. Aí o produtor regularizado, com o cadastro ambiental rural, com todos, né, desembargado, né, ele vai ao banco, né, e com o auxílio da Empaer, com os projetos técnicos, ele consegue os recursos para investimento. A médio e longo prazo, um olhar otimista, eu diria, ainda que diante dessa situação de 5 graus a mais na temperatura, mas precisa olhar para tudo isso, podemos melhorar, né, Bruno? A resposta para essa previsão, que eu acho que é bem factível, né, é a tecnologia. Então, por isso, o produtor tem que se qualificar, ele tem que saber quais são os sistemas tecnológicos que vão responder a essa mudança climática, né? E ele tem que ser capaz de colocar eles no campo. A gente precisa olhar para tudo isso, né, Bruno? Porque tudo isso, no final das contas, é o que reflete na segurança alimentar do ser humano, né? Exatamente. Da população, a produção de comida. Exatamente. A segurança alimentar, o abastecimento da cidade como um todo, né? Porque nosso alimento vem de grandes distâncias, né? De São Paulo, de outras regiões, né? E a gente deve, na verdade, conseguir produzir isso aqui em Sorriso. Porque podemos evitar de ter que pagar muito mais caro também, porque assim como sobe aqui, sobe lá a temperatura também e pode mudar todo o valor de tudo isso também, né? Sim, sim. É bem uma questão estratégica da nossa segurança alimentar. A Secretaria de Agricultura aqui, o senhor acha que está numa estrutura legal para atender esse pequeno produtor? Sim, a gente vem de uma mudança aí, desde a Secretaria de Agricultura Familiar tem 2 anos, em resposta a esse problema. Ainda, né? Em resposta a esse problema, a gente se estruturou, né? A gente ainda é jovem em relação às outras secretarias do município, né? Mas o nosso objetivo é essa linha aí, fomentar a agricultura familiar e garantir a segurança alimentar da população da cidade como um todo. Nesses 2 anos de trabalho, algo que vocês já identificaram, precisamos avançar para cá ou para lá, alguma coisa diversa do que a gente tem colocado? Não, talvez a maior questão hoje, que é iminente, é a questão de regularização fundiária, de regularização ambiental, né? E de acesso ao crédito. Que isso também depende de um pezinho do próprio sitiante, produtor, de procurar trilhar esse caminho, né? De procurar do produtor e também dos órgãos governamentais também, de ter a vontade política, né, e administrativa para resolver essa questão. Que bom. Estamos avançando, então. Sim.
Nesse momento, o seu conselho como integrante dessa equipe, para quem está nos ouvindo aí no campo, que muita gente está com o radinho ligado, preparando o almoço lá e acompanhando a Sorriso FM, qual seria especificamente, Bruno? O cuidado imediato de hoje é evitar as queimadas, tomar cuidado com propagação do fogo, né? Não vigiar sua propriedade, a propriedade do vizinho, né? Dessedentar, né? Dar água para os animais, não deixar os animais sofrerem por causa disso, né? E cultivar as plantas, né? Com a quantidade de água necessária, só que aí envolve investimento. Precisa ficar atento para não perder produção, né? Exatamente. Muito bem. Algo mais que o senhor gostaria de deixar dito nesse momento? Acredito que só isso, né? No mais, quem precisar de nós, a gente está lá na Secretaria de Agricultura Familiar, né? É só procurar a gente que a gente está disponível. E momento lembrar de fazer o CAR, então, porque é o primeiro passo para poder acessar qualquer recurso, Sim, né? Cadastro Ambiental Rural para regularizar a propriedade Não ambientalmente. tem como fugir mais disso, né? Não. Então, tá bom. Muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço.